já me apresentei a você, mas eu queria fazer uma pergunta para você, assim, quantas vezes não, quem aqui já teve a oportunidade de ir num evento assim, onde você se sente participante? Se sim, levanta a mão, se não, vamos baixar. Alguém? 1, 2, mais alguém? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Eu já fui a alguns eventos, principalmente no Rio de Janeiro, relacionado a vendas. Porém, o contato um a um é muito difícil. Por quê? Porque geralmente você é convidado para um evento muito grande, onde tem 3, 4, 5 mil pessoas. Ué, vocês querem chegar lá? Vamos chegar. Não tem dúvidas. Só que a importância e o propósito do evento da comunidade Elite é trazer para vocês a oportunidade de se conectar com pessoas. Por maior que seja o evento, sempre vai haver um espaço para conexão. Seja agora, no início, seja no meio ou seja no final. Por quê? Você é a pessoa mais importante do evento. Beleza? Pedi para colocar aqui, ó. Já botaram aqui já. Pessoal, hoje eu vou falar, estou com a missão de falar sobre alta performance. Esse QR Code aqui é do meu Instagram. Se você não conseguir acessar pelo QR Code, tem aqui meu nome, só chegar lá, no final lá, que você vai me achar no Instagram. Diariamente a gente posta bastante conteúdo lá. Então, fala um pouquinho de mim primeiro. Eu me chamo Ebert, tenho 34 anos, minha esposa e meu filho estão ali, Carol e o Azaf. Somos originais do Rio de Janeiro, mas estamos nos qualificando como paraenses, ou beleenses, não sei como é que vocês chamam, porque nós nos sentimos muito abraçados. E não é papo de vendedor, porque a gente já passou uma temporada em Manaus e a gente não se sentiu tão abraçado enquanto a gente tem se sentido aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, alta performance, passei para mim. Qual que é a ideia da alta performance? Né? Aqui está um pouco sobre a minha pessoa, formado em desenvolvimento pessoal, mentor e coach, e criador do método Reset, como o meu amigo lá, Andrews, falou. A alta performance não é sobre fazer mais, mas sim sobre fazer o melhor com consciência. Aí eu botei uma foto aqui desse cara que eu achei na internet e botei aqui no alto do morro. Por que eu botei essa foto? Essa foto aí foi uma oportunidade que eu tive de ir numa ilha. E essa ilha aí, ela é muito longe. Só que esse morro é no meio da ilha. Fica a 2,5 km do nível do mar. Foi fácil para mim subir? Não foi. Mas eu precisava, porque eu tinha uma missão, levar pesquisadores até lá. E aí, Roberto, o que isso tem a ver com a alta performance? Vou explicar para vocês. Primeiro ponto, toda vez que nós nos propomos a fazer algo, nós precisamos ter a consciência do que nós estamos fazendo. Por quê? Entender aquilo que a gente faz não vai só nos fazer cumprir a missão, mas vai trazer a motivação necessária que não vai acabar no meio do caminho. Ué, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui corre 5, 10, 15 quilômetros? Isso aí. Você já reparou que quando você começa a correr, você sabe para onde você está indo? Então, um exemplo. Eu vou correr 5 quilômetros. Quando bater 5 quilômetros, eu paro de correr. Agora, se eu te convidar para correr e falar, vamos correr comigo, você vai falar, pô, tu corre muito ou corre pouco? Você vai pensar nisso. Por quê? Você não sabe para onde você vai. Você não sabe até onde eu vou com você. Essa é uma realidade da nossa vida aplicada em qualquer área. Em qualquer área. Por quê? Se eu digo para você assim, ó, vamos fazer a prova para o concurso X. Você precisa estudar. Você não sabe quantas horas por dia, qual é a matéria, qual é a necessidade, qual é o tempo que você tem que se dedicar. Então, quando a gente fala de alta performance, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ter a consciência do porquê que eu vou desempenhar essa alta performance. Ter a consciência em mente do porquê eu vou me dedicar a alguma coisa. Por quê? A alta performance ela vai falar de viver a vida intensamente para alguma coisa ou por alguma coisa. Você passa para mim, por favor. Eu deixei algumas perguntas aqui sobre a nossa rotina e aí eu queria perguntar a vocês. Vou escolher uma pessoa, a pessoa responde, vou escolher outra pessoa. São 4 perguntas bem rápidas. Você está vivendo no seu máximo potencial ou apenas no automático? Vou perguntar para Daniel. E aí, Daniel, você está vivendo no seu máximo potencial ou
Sinceridade. No automático eu não estou, já tem um tempo, mas eu acredito que dá para chegar mais do que eu estou. Sinceridade. Pessoal, vamos bater em cima disso aqui. Por que automático? Quanta gente aqui dirige carro, moto? Levanta a mão. Beleza. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas quando vocês tiraram a habilitação, e isso foi uma coisa que eu também passei, a gente sempre olhava para a marcha. Aonde é a primeira, aonde é a segunda, aonde é a terceira. Hoje em dia, você está dirigindo, você bota o telefone no ouvido, você segura o teu filho, você passa a marcha e você dirige com a perna no volante. Por quê? Está no piloto automático. Não existe mais barreira para você dirigir, pô. Não existe. E aí, quem é casado, a esposa fica do lado, toma, cuidado, olha o caminhão, olha a moto, olha o que. Mas está tudo sob controle, porque está no piloto automático. Quando você sai para ir trabalhar, não sei se vocês passam isso em Belém, mas eu passo isso muito no Rio de Janeiro, você sai para trabalhar, você está dirigindo, quando você vê, você já chegou no trabalho, você, caraca, tanta coisa que você vai processando na tua mente, que você não entende por que você está processando tudo aquilo. Ou seja, você não está no seu potencial máximo, você está no piloto automático. E o que eu faço quando eu identifico que eu estou no piloto automático? Eu freio, paro todas as minhas operações. Eu vou parar de ganhar dinheiro, de viver? Não, você só vai reorganizar as coisas. E aí mais para frente a gente vai explicar sobre isso. A segunda pergunta é, quantas horas do seu dia você está realmente criando valor? E quantas horas está apenas apagando incêndio? Sabe aquela pessoa que está sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio? Abaixa um pouco. Sabe aquela pessoa que está sempre, cara, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. No final do dia, o esgotamento físico... Tá bom, tá bom. Tá bom. No final do dia, o esgotamento físico, mental e psicológico é surreal. Surreal. Quem eu vejo muito assim? Quem trabalha com venda, quem trabalha batendo meta e quem trabalha muito longe de casa, que era o meu caso. Minha esposa está aqui e não me deixa mentir. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, porque eu tinha o meu ritual, saía de casa 5 horas da manhã, chegava no trabalho 7h30, saía do trabalho 5h30 da tarde, chegava em casa 8 horas da noite. Eu não tinha tempo para viver. Porque no Rio de Janeiro, infelizmente, a logística para as coisas é muito delicada. Então eu vivia muito acelerado. Porém, tem um segredo muito grande, bem aqui, ó, criando valor. Por quê? Quando você consegue mostrar para a sua mente, para o seu consciente, que aquilo que você está fazendo tem um valor real, palpável e futuro, as coisas começam a ficar diferentes. O jogo começa a mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Quando eu falo sobre valor, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de quantidade de dinheiro e nem estou falando de emprego. Por quê? A pessoa que trabalha de carteira assinada, seja no McDonald's, no Bob's ou em qualquer loja de um shopping center, ela consegue criar valor. E às vezes o empresário não consegue criar valor. E eu provo para você isso, sabe por quê? Às vezes, a pessoa que está lá no McDonald's, no Bob's ou em qualquer outro fast food desse, lá na casa dela tem um mural dos sonhos, lá na casa dela tem uma meta para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos e para 10 anos. Ela está construindo valor. Então, não é sobre quantidade, não é sobre preço, é sobre valor. E valores, geralmente eu falo isso para até arrepiado, eles são inegociáveis. Então, quando você entende que o que você faz tem um valor para você que ninguém pode tirar, não é o preço, não é a quantidade de dinheiro. Ué, mas por que você está falando isso? Porque eu já recebi propostas indecentes, que me dariam muito dinheiro, E não é só tigrinho não, porque o pessoal pensa que é tigrinho, não, tem outras coisas também. Já recebi proposta, minha esposa está aqui, sabe disso. Só que eu entendi que eu tenho um valor. E é esse valor que me faz dormir, às vezes 2 da manhã, criando alguma coisa, e levantar 5 da manhã com a felicidade que eu produzi, sabendo que eu só dormi 3 horas na noite. Pô, eu não acredito nisso. Eu tenho provas aqui dentro. Tenho provas. Porque, pessoal, quando você entende a realidade do que é o entendimento do que está sendo feito pelas suas mãos, do que está sendo construído pelas suas mãos, tudo muda, sabe? A sua cabeça faz assim, muda. Eu vou usar aqui a amiga aqui, a patroa dos tufos. Com certeza, em algum momento, né, vendendo o peixe dela, em algum momento ela percebeu que ela poderia ensinar pessoas aquilo que Deus deu para ela. E ela começou a passar à frente, exatamente aquilo que ela tem nas mãos.
Sabe o que aconteceu? Ela às vezes tirou uma mãe que estava dentro de casa, sem saber o que fazer, e começou a dar para essa mãe uma oportunidade de gerar recursos para sua casa. Porque ela não guardou para ela. Então o valor que ela tinha, ela colocou para frente. E aí você percebe, como é que, olha só, será que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro da mesma forma que uma pessoa que está no piloto automático bota? Não, pô. Porque ela encontrou um valor no que ela faz. Vocês percebem isso? Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo você dedica por semana para cuidar do seu corpo que sustenta a sua empresa? E aqui eu podia colocar também a sua mente que sustenta o seu corpo. Enfim. Empresa aqui eu não estou falando de CNPJ. Eu estou falando daquilo que motiva a sua vida. Tá? Porque, como eu falei, eu não vou limitar só empresários e empreendedores, porque também tem CLT. E o CLT, ele também é dono de uma empresa. Sabe por quê? A sua vida é uma empresa. Você pode gerenciar bem, ou você pode colocar ela no Serasa e no SPC, que é na UTI e no CTI. Beleza? Então a pergunta fica para vocês no ar aí. Quanto tempo você tem cuidado do seu corpo? Pessoal, fato é que, atualmente, no ano que nós estamos, 2025, a doença que mais acomete pessoas a sair da vida são doenças psicossomáticas, que são doenças da mente. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Não vou me aprofundar nisso porque meu tempo hoje é muito curto, eu falo pra caramba. O que você está construindo hoje é um legado ou apenas lucro? E quando eu falo de lucro aqui, muito obrigado, Você trabalha na empresa, né? Depois tem retorno. Pessoal, quando eu falo de lucro, eu quero que vocês entendam uma coisa. Lucro aqui, mais uma vez, não é só sobre dinheiro. É sobre entender que no final do dia, tudo o que você fez é lucro. Só que esse lucro pode ser bom ou ruim, pô. Porque eu passo o dia inteiro tentando fazer alguma coisa, resolver alguma coisa. Chega no final do dia eu só tenho dor de cabeça, dor na nuca, passo mal, falta de ar no peito. Isso é o princípio do infarto, independente da idade. E esse é o lucro que você está recebendo. Sabe por quê? Porque você não está construindo um legado. Porque sabe o que o legado é? O legado, ele ultrapassa gerações. Você vai e o teu legado fica. O teu filho, os teus irmãos, todos eles vão ter orgulho do que você construiu. Agora, lucro, sabe o que acontece com o lucro? Vira herança que pode ser abençoada ou amaldiçoada. Por quê? Porque as pessoas olham o dinheiro como algo ruim, algo que não traz benefício, algo que na verdade, uma palavra ruim é o dinheiro é amaldiçoado. Mas uma outra coisa que eu adoraria entrar também, mas aqui no meu tempo não deixa. Vai para frente, por favor. Pessoal, eu vou pular isso aqui é minha história, eu falei no início. Vamos deixar para frente, mas essa frase é importante. Assim tem sido a construção do meu legado, influenciando pessoas aonde eu passo com tudo que eu sei. E quem me conhece sabe que isso é muito real. Pode pular isso aí também. Vamos lá. Definição de alta performance. Alta performance não é trabalhar até cair, mas sim sustentar o resultado elevado com equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Não adianta eu ser a melhor pessoa do mundo para as pessoas que estão no meu business, as pessoas que eu faço network, e quando eu chego no lugar mais importante da minha vida, eu não tenho alta performance. Eu não consigo alcançar aquilo que eu alcanço dentro do meu escritório. Fato é que grandes empresários hoje em dia são tão ricos, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E isso não é a construção do seu legado. Você pode ter certeza disso. Não é a construção do meu legado. O seu legado precisa ter uma base forte. E o dinheiro rapidamente se dissolve. Rapidamente. Então, quando eu falar aqui de alta performance, eu não vou falar sobre dinheiro, mas eu vou falar de uma melhor versão de você mesmo. Então, seja a melhor versão do Alexandre, a melhor versão do Paulo, a melhor versão da Carol, do Daniel, do Eliakim, enfim, a melhor versão. Essa vai ser a minha pontuação para alta performance. Pode seguir. Vamos lá. Até onde viveria alta performance? Burnout, estresse, perda da família, sem propósito, saúde. Saúde não é tudo, mas sem saúde, tudo é nada, né? Que eu vou falando na frente do slide. Eu tenho essa dificuldade. O que eu quero pontuar aqui? Deixa eu ver se o pessoal está chegando.
Sejam bem-vindos. Salve de palmas, pessoal, para agora. Sejam bem-vindos ao primeiro lugar. E aí, prosseguindo aí. Equilíbrio é a chave. Corpo, mente e espírito. Energia, foco e propósito. Pessoal, um dado muito importante que eu trago para vocês. A nossa mente ela é dividida em duas partes. O consciente e o inconsciente. Talvez no seu inconsciente, hoje, ele tenha muitos bloqueios. Tanto emocionais quanto afetivos. Até mesmo relacionados a dinheiro. E talvez você olhe para o seu amigo do lado e você veja que ele está correndo e você ainda está caminhando. Eu tenho para você um segredo e uma chave não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 10 de outra pessoa. Não compare os seus bastidores com o palco de alguém. Não adianta eu chegar, vou olhar para o Daniel tem 20. Eu tenho 34 anos, pô. Aí eu vou falar assim, não, caraca, o que ele onde o Daniel está? Não, pô, eu estou no meu lugar certo. Eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo da minha vida. E quando eu faço isso, sabe o que eu faço? Eu não me comparo a outra pessoa, mas eu busco a minha melhor versão. Porque a maior luta que você vai ter, vou falar do Onça, quem é a pessoa mais difícil de você combater nessa vida? A pessoa que você fala assim, caraca, quando eu olho para esse cara, eu não consigo combater ele. Exatamente. Sou eu, pô. E eu sou a pessoa mais difícil, sabe por quê? Eu crio meus bloqueios, eu crio meus medos, eu crio meus traumas, eu crio as minhas dificuldades. E uma coisa muito importante que eu estava conversando com a minha esposa hoje no carro. Eu criei tudo isso, só que eu não consigo remover tudo isso. Sabe por quê? A versão que criou tudo isso não vai conseguir remover tudo isso. Então eu preciso alcançar uma nova versão para alcançar novos resultados. Entende isso? Tem uma história sobre a águia, que é quando ela chega a uma certa idade, ela já não voa bem, não enxerga bem, não come bem, e ela voa para o alto de um monte, de uma montanha, lá se isola, e lá ela fica batendo com o bico contra a pedra, batendo, até que o bico dela caia. Depois nasce outro bico, ela arranca as próprias unhas com o bico, até que as unhas saem. Depois ela vai, arranca todas as suas penas para crescer novas penas. Por quê? Ela entende que o que ela alcançou até ali, com aquela plumagem, com aquele bico, com aquela garra, foi o suficiente até ali. Mas dali para frente, ela vai precisar de conhecimento novo, ela vai precisar de armadura nova, ela vai precisar de visão melhor e de novas garras. Então tudo que você alcançou até aqui, cara, parabéns, mulher, parabéns. Só que daqui para frente, você precisa ser diferente. Sair do piloto automático, tomar a rédea das suas mãos. Uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, e hoje eu posso falar abertamente sobre isso, é que nós somos livres para escolher, livres para fazer nossas escolhas e prisioneiros das consequências. Ou seja, eu posso escolher beber, usar droga, me prostituir, eu posso escolher dormir 1 da manhã embriagado e dormir até meio-dia. Eu posso escolher tudo isso, mas a consequência vem. A paga disso vem. O valor para isso eu vou pagar com a minha vida. Beleza? Continuando? Vamos continuar aí. Toca o barco. Aí, pessoal, vocês já conhecem essa galera aí? Dá uma olhada aí. Você não conheço. Olha lá. Usain Bolt, Jota e o Senna. O cara mais falado da história da Fórmula 1. Isso aí é uma representação nossa, né? Você é um profissional de alta performance? É uma pergunta aí. Eu coloquei alguns insights aí, né? Disciplina diária, superação de limite, resiliência, preparação invisível, persistência no esforço, mentalidade campeã. Aí eu queria abrir aqui uma oportunidade de alguém me dizer. Alguém aqui sabe me dizer o que seria uma preparação invisível? Só levantar a mão no microfone. Alguém? Leonardo. Isso? Alves. Bom, eu acredito que a preparação invisível seja a pessoa entrar na própria caverna dela e ver o que ela pode melhorar, o que ela pode evoluir, entender quais são os bloqueios dela. Através da caverna que ela vai se reconstruir. Então, que seja isso. É isso, pessoal, é isso. Disciplina diária.
diária. O que é disciplina diária? Vou falar para vocês, a minha disciplina diária. Tem um amigo aqui chamado James. Primeiro eu acredito que a gente precisa dar honra a quem tem honra. Sabe? Assim como o Daniel, o Paulo. Por quê? São CPFs simples, mas com histórias extraordinárias. Entendem isso? O CPF é o mesmo, de todo mundo. Nós somos as mesmas pessoas. O que muda são os atos. Cada um tem um ato. Um ato que faz você trazer um legado. Pilares da boa performance: clareza, produtividade, energia, influência e propósito. De todos aqui eu quero destacar 2. Clareza, saber onde quer chegar, e propósito, servir a algo maior. Todos os demais são importantes, sim, mas eu quero destacar esses 2. Por quê? Quem não tem propósito fica no meio do caminho. Quem não tem propósito para. Quem não tem propósito cansa. Volta um slide aqui para mim. Volta um slide aqui. Todos esses caras aqui, eles não voltaram, eles não pararam, eles não desistiram, pô. Eles não desistiram. Se você olhar esse cara, ele é um improvável, pô. Do lugar que ele vem, ele é um improvável. E ele mantém o recorde dele muito tempo. J é um cara que ele fala, eu sou improvável. Você olha para o J, o que vem na tua mente é o quê? Alta performance. E ele diz assim, cara, o meu sonho era ser nadador, eu queria entrar para a seleção brasileira, eu queria ser o melhor. Mas o propósito, talvez, que Deus tinha para a vida dele, é que ele fosse o melhor na alta performance, levando outras pessoas a alcançar alta performance. Então, às vezes, pode adiantar, às vezes, o teu propósito ainda não é o que você está fazendo, mas é o processo para alcançar o teu propósito. Então, onde você está hoje é o processo. O propósito, ele vai estar de forma clara para você. Ebert, como que eu sei o que é o meu propósito? Tem 2 formas. Uma, você descobre sozinho. Outra, você procura alguém que já tem experiência com isso para te ajudar. Não é um pitch de venda, mas meu Instagram está aí. Quem quiser, fica à vontade. Pode passar o próximo. Pessoal, eu tenho ainda, na minha conta aqui, eu acho que eu tenho 10 minutos ainda. Essa aqui é a nossa última palestra que a gente teve aqui, que eu falei sobre mentalidade. Aqui é minha família e aqui sou eu, ó. Eu queria abrir, eu adiantei a palestra justamente por isso, eu queria abrir esses 10 minutos que eu tenho, são meus, para perguntar a vocês quais dúvidas que vocês têm relacionadas à alta performance, à mentalidade, à mente, a desenvolvimento pessoal, que é o que eu posso responder para não entrar no assunto dos outros. Alguém? Quem? Vamos lá. Nome e pergunta. Eu vou te ajudar. Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Fernando. Em relação à alta performance, eu estava conversando aí com o pessoal. Assim, a gente que empreende por conta própria sabe que a gente passa por fases, né? A gente passa por fases. Tem o nosso pico de performance e a gente tem a nossa baixa de performance. Que nesse momento de baixa a gente pode lidar para saber voltar ali para o nosso marco, a nossa máxima performance. Só fazendo um adendo, né, que eu conectei muito com o rapaz ali, um dos pilares do meu trabalho é o marketing digital, eu trabalho com anúncio, com tráfego pago. Hoje eu fiz mais de R$500 mil no digital, é um dos pilares, né, eu trabalho com automações, com marketing, sou da área de sistemas também. E assim, já passei por vários momentos hoje no digital, né? Momentos muito bons e momentos muito difíceis também. E assim, são coisas que a gente passa. E são momentos que a gente precisa se conectar com pessoas, se conectar com a gente mesmo, para a gente poder seguir, né? Isso aí. Vamos responder isso aqui. Alguém passou por isso já? Momento baixo, alto? Alguém já passou por isso? Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Beleza, então vamos lá. Vou trazer para vocês primeiro uma história. Depois eu vou trazer a resposta disso. Uma pessoa, ela é convidada para consertar um navio. Consertar um navio. Como assim? Um navio ficou ruim e aí chamaram a pessoa para consertar. Ele foi lá consertar esse navio. Chegando lá, mexeu, não conseguiu consertar o navio. Beleza. Chamaram outra pessoa para conseguir consertar esse navio. Essa outra pessoa também não conseguiu. Até que tiveram a brilhante ideia de buscar a pessoa que fabricou o navio para consertar o navio.
E aí o que fizeram? Chamaram essa pessoa veio, entrou no navio, olhou, isso aqui está ruim, me empresta uma marreta. A pessoa foi lá, deu 2 batidas no lugar, o navio voltou a funcionar. O comandante do navio perguntou: o que você fez? Meu amigo, estudei. E foi embora, mandou a conta. O valor era $10 mil. Que isso, só por uma martelada? Vou te pagar, eu vou te pagar. Porém, descreve o serviço. Aí botou, martelada, $10. Conhecimento para dar a martelada no lugar certo. $9.990. Pô, Herbert, o que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz? Quando eu não me conheço enquanto pessoa, enquanto indivíduo, quando eu não sei as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, quando a montanha russa descer, eu não vou saber o que fazer. E isso é uma realidade que está para todos nós. Por quê? O dia ruim, ele vem. E aí tem um segredo para isso que eu desenvolvi na minha vida. É o seguinte: as pessoas, elas querem subir como um foguete. O foguete não dá ré, vamos para cima, não sei o quê. Só que eu não sou foguete. Tu também não é. Isso é realidade. Se eu subir como um foguete, eu vou chegar onde? No espaço sideral, não vai entrar em órbita? Não, pô. Vai acabar o combustível. E o combustível ele acaba, pô. E aí eu descobri um segredo para isso. Sabe qual é o segredo? Níveis. Eu preciso saber quando são os meus melhores níveis. E os níveis estão relacionados a ciclos. E os ciclos estão relacionados a períodos. Então, se eu disser para você que no ano você vai ter períodos muito bons e muito ruins, e os medianos, você vai falar para mim que é história. E eu vou dizer para você assim: não, faz o seguinte, a partir de hoje, dia 6 de setembro de 2025, anota como está sendo o seu mês, faz isso durante um ano, até dia 6 de setembro do ano que vem. Sabe por quê? Você vai começar a se mapear. Você vai perceber que tem pessoas que em setembro ficam mais tristes, em agosto ficam mais felizes, em dezembro. E não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque já teve dia que eu estava com a conta com dinheiro e estava muito feliz. E teve dia como hoje que eu estou com a minha conta com muito dinheiro e não estou tão feliz assim. Mentira, eu não estou com a conta com dinheiro. O dinheiro está feliz, né? Tá feliz. Não, mas então, por que, pessoal? Deus, quando nos fez, eu não sei quantos aqui acreditam em Deus, Deus ele nos fez com alguns segredos dentro de nós. Então, o meu filho de 1 ano, ele não sabe absolutamente nada. E aí, quando ele vai vivendo, ele vai aprendendo esses segredos. Então, é como se a gente fosse feito para nós aprendermos as coisas ao longo da vida. A neurociência, ela vai dizer que existe algo chamado neuroplasticidade, que é o quê? A forma que o cérebro tem de aprender as coisas. Então, quando você aprende que em determinado momento ou por determinada situação a sua frequência ela baixa, você começa a aprender a fazer com que isso não aconteça. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu sou o cara da venda. Eu sei que se eu não vender 3 vendas por dia, eu fico triste no final do dia. Só que eu não peguei o segredo que quando eu vendo 6 vendas naquele dia, eu preciso entender que a minha frequência ela também vai baixar. Sabe por quê? Porque a ferramenta que eu tinha, a minha espada, ela começa a ficar um pouco cansada, porque o meu consciente ele mandou uma mensagem assim: cara, fiz minha parte por 2 dias, posso ficar tranquilo. Aí tu pensa assim: não, pô, isso é coisa da minha cabeça. Mas é da tua cabeça, pô. É coisa da cabeça. Então, assim, entender as fases da vida vai fazer com que você aprenda a lidar com as dificuldades. Deu para responder? Ficou? Deu mesmo? Senão a gente continua falando e eu vou conseguir alcançar de novo. Mais alguém? Vamos interagir, pessoal. Vamos lá, Leonardo. Vamos ter cabina. Vou perguntar aqui, talvez. Essa é a minha dor, mas também pode ser de outra pessoa também. Com certeza é. Meu amigo também fez uma pergunta muito importante também, que realmente tem, é para mim também. Para mim, isso que eu posso fazer, pode ser para você também. Minha pergunta é: como eu posso descobrir os bloqueios e como eu posso resolver o Uau! Vamos lá, pessoal. O meu amigo Andrew lá, que é o nosso contador, e aí é um dos meus mentorados, e eu posso garantir que ele tem percebido isso, né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem mais bloqueios do que a gente imagina.
Às vezes aqui eu vou dar exemplos, tá, que pode servir para todos vocês e pode servir para ninguém, mas isso faz parte da minha vida que eu estudo. A gente pode ter uma boa mãe, um bom pai, bons filhos e não ter bom relacionamento com eles. A gente pode ter excelente relacionamento com eles, mas não está resolvido no nosso interior. Ué, Bert, como assim? Vou explicar para vocês. A neurociência ela explica e prova que o ser humano ele é formado dos 0 aos 7 anos de idade. Tudo daí em diante é só uma forma replicada e amplificada de tudo que aconteceu de 0 a 7 anos. Então, se você foi abandonado, você foi traído, você foi machucado, você foi entristecido, vai ter, eu chamo de risco, né? Vai ter um risco em algum lugar do teu inconsciente, da tua alma, onde você quiser dizer. E o que vai acontecer? A tua mente vai forçar você a pintar essa parede. Você vai dar uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 20 camadas, porém o risco continua lá. Não é porque você não vê que não exista, entendeu? Por exemplo, vocês estão vendo ondas aqui? Alguém está vendo alguma onda? Mas está chegando no teu ouvido, não está chegando? Eu não estou falando? Está chegando aí? Ninguém está com fone, todo mundo está ouvindo. Se eu acender uma fumaça aqui agora, a fumaça vai começar a voar. Aí vocês vão enxergar que tem alguma coisa voando. Então não é porque eu não sei, que eu não vejo que não existe. Então eu vou te dar um exercício, né? Esse é pago, mas eu vou dar para você de graça. Um exercício muito importante para a sua vida. Caneta e papel é o maior exercício que você pode ter. No momento que você se sentir triste, cabisbaixo, enjoado, alguma coisa assim te machucou de verdade, senta, principalmente num lugar onde não tem ninguém, e escreve como você está se sentindo com a data ao lado. Dia tal, aconteceu isso, estou me sentindo assim, assim, assim. Isso é o quê? Isso é o registro de uma emoção. Através do registro dessa emoção, você vai começar a abrir um pouquinho do mapa da sua vida. Só que é impossível eu te explicar tudo o que é necessário para essa mudança aqui. Mas se você quiser, me chama no WhatsApp, no Instagram, que com certeza eu consigo te ajudar. Não tenho dúvida disso. Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Nome e dúvida. Meu nome é João e a minha dúvida é a seguinte. Acredito que uma dúvida dos empresários daqui. O que tu acha que é importante para garantir um time de alta performance? Vamos lá, João. Eu tenho três pilares básicos para isso que você está falando. Primeiro é o seguinte: valor, visão e propósito precisam estar sempre bem definidos para a pessoa que está formando o time. Por quê? Vou dar um exemplo para você. O Paulo é meu amigo, pessoal particular. Ele faz muita grana. Eu fico muito feliz com isso. Eu não posso chamar para o meu time porque ele faz muita grana. Sabe por quê? Talvez a visão dele não seja a mesma que a minha. E lá na frente, a gente vai perder a nossa amizade por causa dos nossos valores. Pô, Herbert, mas eu não estou falando de ser sócio. Eu também não, estou falando de time. Sabe por quê? O teu time tem que te representar. Você estando lá ou não. E aí, quando eu me vejo como empresário, eu tenho que formar um time de 10 pessoas. Diretoria, marketing, assessoria e atendimento. 10 pessoas aí. Se as pessoas não entenderem porque elas estão ali, só vão gastar dinheiro. Pô. Se elas não entenderem o que elas fazem de verdade, não vale a pena. O Thiago vai falar aí daqui a pouco. A gente estava conversando um dia desse, ele falou assim: cara, eu tenho que arrumar uma pessoa para trabalhar comigo, só que eu vou levar de 3 a 6 meses para formar uma pessoa e eu não sei nem se ela vai ficar boa, nem tudo que ela tem que fazer. E isso é uma realidade de empreendedor e empresário grande. Por quê? Hoje, né, eu não sei quantas pessoas aqui faturam mais de 50 mil por mês. Quando você traz para a sua vida a realidade de que o dinheiro ele é algo que vem e vai da mesma forma, você começa a entender que não é sobre dinheiro, é sobre valor. E é algo que Flávio Augusto, Joel J, os caras, eles sempre vão falar isso. Sempre tem alguém que chega para os caras e pergunta assim: ó, se você perdesse tudo hoje, como é que você vai levar para 1 milhão? Já viu essa pergunta? E o que os caras falam? Eu tenho conhecimento, tenho sabedoria, sei onde eu chegaria. Ponto. Então, se você tem uma equipe que sabe por que você formou aquela empresa, por que ela foi chamada, por que ela está atuando, irmão, é o time perfeito. É fácil encontrar essas pessoas? Não, pô. Assim como não foi fácil para você criar a tua empresa.
Então entende isso. Se eu formo uma empresa, eu tenho que formar um time forte. E formar um time forte leva tempo. É forjar no fogo. Beleza? Estou atento. Mais uma pergunta, mais duas perguntas. Boa tarde, Belém, tudo bem? Me chamo Arthur aqui. E a minha pergunta vai baseada numa coisa que eu enxergo muito, principalmente para quem está começando a empreender ou abrir empresa. Sobre a pessoa estar ocupada ou estar sendo produtiva. Eu queria fazer essa pergunta para você, para saber o que você pensa sobre isso. Sobre estar o empreendedor, ele ser ocupado ou ele ser produtivo no negócio dele. Beleza, vamos lá. Vou responder essa rapidão para a gente ter mais uma pergunta, porque eu tenho que passar para o próximo. Pessoal, historinha rápida. Eu sempre gosto de historinha. Joãozinho sai de casa, vai para a empresa dele e ele não é dono da empresa, só trabalha na empresa. Chega lá, ele tem um computadorzão bonitão, aquele Maczão de 21 polegadas, mesa maravilhosa, aquela cadeira show de bola. E ele começa a responder o time de venda, né? Começa a responder as enquetes que estão chegando. Responde uma, duas, vai pegar um café, volta. Responde uma, duas, vai mexer no celular. Responde uma, duas, vai no banheiro. Responde uma, duas, faz uma coisa. Chega no final do dia, ele não respondeu quase ninguém. Ele falou com todo mundo e não respondeu ninguém. Foi para casa. No outro dia ele chega, patrão, Joãozinho, RH, por favor, você está sendo mandado embora. Por quê? Produzo tanto para a empresa. Joãozinho produz para a empresa? Não. Fazer e resolver são coisas diferentes. Você sabe quando você senta no teu computador para produzir e quando você senta no computador para simplesmente dizer, não, eu fiquei 12 horas na frente da tela hoje. Isso eu não tenho como apontar para você. Eu sei do meu. Porque, pessoal, carreira é muito individual. Criação é muito individual. Só que mentalidade não é individual. Mentalidade é coletiva. Por que coletiva? Se o meu amigo do lado está produzindo e eu não estou produzindo, e eu olho para ele e digo, eu fico 12 horas na frente do computador, não, pô. Ele faz na frente do computador acontecer. Você fica na frente do computador vendo o tempo passar. Então a mentalidade coletiva, quando eu falo, é entender a realidade e fazer as coisas acontecer. Entendeu aí? Entendeu? Mais uma, a última, pessoal. Pergunta? Diretamente, fala aí. Uma pergunta diretamente para você. Para mim. Isso. Seu método diferenciado do reset, ele é específico para uma área ou ele é englobado a todas as pessoas? Vamos lá. Pergunta direta, resposta direta. O método reset foi uma forma que eu criei de ajudar qualquer pessoa a sair do ponto A e chegar no ponto B. Por que ele é tão generalista? Porque eu não aceito qualquer pessoa. Ponto. Então, quem entra pro método é porque tem propósito. Essa faz a diferença do método. Então, tipo assim, tem 5 etapas, o André sabe disso, 5 etapas, só que dentro dessas 5 etapas, os seus propósitos são colocados dentro do método. O método é só uma ferramenta. O mérito é todo do mentorado. Show. Para todos, né? A esposa também está participando. Acho que Fala aí. A última, me chamo Daniel, né, mais uma vez. Eu quero saber, direcionando para o empresário e empreendedor, o que você acha que separa, quais você acha que são os principais fatores que separam o amador do profissional? Pessoal, amador do profissional, vamos lá. Não é a bola, não é o campo e não é a FIFA. É o comprometimento. Direto e reto. Beleza? Não adianta. Pessoal, eu estou sendo muito transparente com vocês. Eu me comprometi a entregar tudo que eu sei. Por quê? Não adianta você chegar para uma pessoa, e eu já tive experiência com isso, e ela mostrar para você uma história da carochinha. E você olha para a pessoa e você vê que aquilo não é verdade. Transparência, realidade, pureza, não se compra em lugar nenhum. E toda inverdade cai no meio do caminho. Posso falar para vocês sem medo. Sem medo. Minha família está aqui, meu filho está aqui. Sempre fui uma pessoa transparente. Ainda sou militar, mas estou no caminho. Papai do céu sabe disso. Não tenho medo de falar isso. Minha hora vai chegar e daqui a pouco vocês vão perceber que chegou. Não desistam do propósito de vocês. Tenham o propósito de vocês claro, alinhado e sejam comprometidos. Só existe uma pessoa
que é capaz de fazer seu sonho ser realizado, que é você. Beleza? Vamos ficar aqui. Vou chamar aqui um amigo, Thiago Belcroft. Ele é o CEO da RAI. Ele é um empreendedor violentíssimo. Tem música pra nós? Vai, faz. Pessoal, Aê! Salva de palmas aí, pessoal. Nosso amigo Andrezão coloca aí a presentation pra gente já poder começar a conversar. Ó, deixamos uma mesinha bem aqui pra vocês, tá meio escondida. Daqui a pouco quando for a broca, depois a gente tira aqui. Mas olha que camisas bonitas. Depois vem olhar aí, tá certo? Tá no ponto aí, Andrezão? Não pode dar o passo aí.